Meus amigos e minhas amigas, o programa Naquela Mesa Entrevista, em suas andanças, chega ao Centro de Cultura Adonias Filho, esse importante equipamento da arte e da cultura da região sul da Bahia. Hoje, para uma conversa super especial, uma das mais importantes referências à nossa arte é a atriz, performer, professora, pesquisadora, mãe, mulher, militante, Daniela Galdino, que veio para a região com a performance Céu e Si e diversas ações no campo da formação. Fique com essa potente entrevista que é feita pelo Naquela Mesa Entrevistas para você. Hoje, com muita alegria, eu recebo uma das mais importantes intelectuais do nosso tempo, uma multiartista, uma mulher que mobiliza saberes e sensibilidades e está passando por Itabuna com a sua mais nova performance, Céu em Si. Sem mais delongas, eu estou falando da minha amiga Daniela Galdino. Dani, querida, muito obrigado. Eis que esse encontro acontece. Finalmente. Dani, nós só temos uma pergunta nesse roteiro e um programa sem roteiro, que é quem é a nossa entrevistada ou o nosso entrevistado, ele por ele, ela por ela. Então quem é a Daniela Galdino, ela por ela? Eu começo dizendo, Rafa, que eu sou várias. Mas antes de dizer quem sou eu queria agradecer por esse convite, parabenizar o trabalho que vocês têm feito aqui em Itabuna. Vocês, a equipe da TVI com esse programa, e você, poeta, articulador, produtor. Eu acho que isso faz pulsar a nossa cidade, né, de cultura, de poesia. E voltando à sua pergunta, eu costumo dizer que eu sou várias. Até o meu livro anterior, o título desse livro anterior, que teve uma circulação aqui há alguns anos em Itabuna, inúmera. Justamente por isso que eu não consigo me definir de uma forma assim, dentro da caixinha, muito categórica, mas eu posso resumir que eu sou uma mulher nascida e criada em Itabuna, sou papajaca original, e aqui nessa cidade, nesse território cultural, nessa terra, eu aprendi a ser artista. Aprendi observando gerações de artistas que pisaram aqui esse chão, habitaram esses espaços, essas ruas antes de mim, e o que eu tive a sorte de alcançar como uma pessoa que sempre estava observando, um Adarabi, um Ramon Vani, um José Delmo, uma Yolanda Costa. Então, sendo essa mulher que traz várias mulheres dentro de si, eu começo dizendo que eu sou uma poeta, uma performer, papajaca itabunense e que aprendeu a ser artista aqui. Maravilha. Dani, quando é que a arte chega mais como um ofício do que necessariamente como esse processo introdutório, que as referências foram lhe trazendo, você como público, plateia, mas educadora, pesquisadora, uma palavra contundente na leitura do tempo em que vivemos. E aí quando é que você se reconhece na arte enquanto ofício? Então, na ocupação de palcos, isso acontece, eu saio da plateia e vou para o palco quando eu entro no curso de letras da UESC aqui. Então lá eu tive a sorte de fazer parte de uma geração, assim, meados dos anos 90, que promovia saraus e sentava para estudar poesia, para escrever poesia, para discutir poesia e depois roteirizar nossos próprios textos e os textos de Fernando Pessoa, os artistas daqui, Valdelis Pinheiro, Ramon Vani, vários e vários nomes. Então esse é o primeiro momento que eu me desloco da plateia para a cena, para ocupar a cena, fazendo teatro universitário com essa geração muito potente que passou pela UESC em meados dos anos 90. Eu acho que uma característica dessa geração é entrecruzar, a poesia com outras linguagens. Então era a poesia com a música, a poesia com o teatro, a poesia com a dança. E ali foi o momento que eu defini, assim, eu sou artista, eu quero ocupar esse espaço. Porém, eu demorei muito tempo para sair do armário da poesia, para assumir que eu sou poeta também. Então, só em 2005, quando eu publiquei meu primeiro livro, 6 anos depois que eu me formei na UESC, que eu tive coragem de dizer, sou escritora, e inclusive meu primeiro livro saiu por uma editora daqui de Itabuna, que é a Via Literário. O professor Agenor Gaspareto, nosso parceiro, fazer esse reconhecimento sempre, porque de fato é alguém que mobiliza encontros e potencializa, né, o talento da nossa gente, inclusive com, ele não gosta muito que se diga isso, mas com um quê de mecenato até,
em apoios a movimentos culturais, como é o caso do Alvorecer. Dani, a palavra e o gesto em você e nos seus atos são muito inteiros. Eu fiz um breve comentário quando assisti Céu em Si, falando dessa sua integralidade, dessa sua inteireza naquilo que você está fazendo. Em tempos de fragmentação, como é para você pensar no lugar de professora, no lugar de artista, no lugar de mulher, no lugar de mãe, esses inúmeros lugares, o papel da arte como aquela que provoca e possibilita uma compreensão nova de sociedade, um novo modelo de sociedade, e no enfrentamento dessas inúmeras violências que você denuncia nas suas performances? Hoje eu consigo, aos 49 anos, hoje eu consigo me enxergar nessa encruzilhada e trazer todas essas Danielas para essa encruzilhada em que a poeta não precise brigar com a pesquisadora, nem com a produtora, nem com a educadora, porque elas estão em diálogo constante e em tensão constante também. Então hoje eu me vejo como uma professora de literatura, eu sou professora de literatura da Universidade do Estado da Bahia. Lá também desenvolvo pesquisas sobre a escrita de mulheres brasileiras, então eu já conecto a sala de aula com a pesquisa. Eu priorizo orientar pesquisas de estudantes, mulheres, cis ou trans, ou outras pessoas LGBTQIAPN+. Então eu já vou conectando o que eu pesquiso, o que eu oriento, e o que eu faço é mediação da leitura em sala de aula. E eu faço isso como poeta, como uma pessoa que sabe que o papel da linguagem literária e da poesia em particular é nos humanizar, nos lembrar que somos seres sensíveis. E aí volta a pergunta que você me fez sobre essa fragmentação. É muito fácil hoje a gente se dispersar e se fragmentar num sentido não muito positivo dessa dispersão e dessa fragmentação. A gente reproduzir gestos automáticos, comportamentos que todo mundo vai reproduzir. Eu acho que a arte, a literatura, a poesia vem nos lembrar que nós somos seres singulares, sensíveis, com a capacidade de imaginar, de criar e de transformar a realidade. Eu acredito nisso e eu acho que a gente transforma a realidade, transformando a linguagem, se transformando. E aí a poesia está nisso tudo que eu faço, né? Quando eu dialogo com outras mulheres poetas, outras mulheres escritoras, quando eu estou na sala de aula, quando eu estou orientando estudantes, quando eu estou pesquisando e quando eu estou em cena também, performando os textos que eu escrevo. Maravilha. A você que nos acompanha, estamos recebendo naquela mesa entrevistas Daniela Galdino, multiartista, professora, pesquisadora, essa mulher polivalente, multifacetada. Agora vocês vão ver um conjunto de imagens da performance Céu em Si, cards, pequenos vídeos, e nessa circulação, inclusive nacional. Por isso eu não fui superlativo no início, dizendo que é uma das mais importantes e inquietas intelectuais do nosso tempo, na arte, fazendo esse movimento de circulação nacional. Você acompanha e já já a gente volta. Somos o teu pesadelo. Somos lágrimas engolidas rompendo as barragens do silêncio. Virá que eu vi, virá que eu fiz, virá.
Céu em Sonho. Antes de nós falarmos de Céu em Si, dessa circulação e desses 2 dias tão potentes aqui em Itabuna, né, 20 e 22, com atividades voltadas tanto para o palco quanto para a formação, eu vou lhe perguntar, Dani, sobre o que alinhava e qual é essa intencionalidade presente na sua poesia até esses trabalhos mais recentes, do seu primeiro livro até Céu em Si, nessa circulação nacional. Vamos trazer para o nosso público que não necessariamente está acompanhando a arte, porque a TVI está espraiada por diversos outros públicos, para que eles conheçam mais de perto o seu trabalho, qual é a palavra, qual é o gesto, quais são as mensagens que permeiam essa construção. Eu acho que o que liga o meu primeiro livro, que foi 20 poemas caleidoscópicos, que eu publiquei em 2005 pela editora Via Literário, editora itabunense, quero repetir, até Céu em Si, que é são 20 anos, né? 2005, 2025, só agora, quando você me fez essa pergunta, que eu me toquei disso. Eu acho que 3 coisas interligam. A presença de uma mulher sul-baiana nas artes. Então, tudo que eu faço, todos os lugares onde eu consigo chegar, eu chego dizendo, sou de Itabuna, sou grapiúna, venho do sul da Bahia, a cidade cercada, embrenhada aí pela Mata Atlântica. Então, acho que isso interliga a minha trajetória. A segunda questão, a inquietação de escrever e querer levar para a cena, querer que meu corpo expresse aquilo que eu escrevi. Então, performar o que eu escrevo é algo que me acompanha aí nessa trajetória. E a terceira é o diálogo com outras mulheres. Nessa minha trajetória, eu tenho dialogado com várias pessoas artistas, mas o meu foco de interesse, o meu principal interesse é encontrar outras mulheres escritoras. Então, nessa trajetória aí, tem o circuito editorial Profundanças, que foi criado aqui em Itabuna em 2014. A gente já publicou 3 antologias virtuais e gratuitas com mulheres, e essa ideia nasceu aqui em Itabuna, e o primeiro livro traz a maioria de poetas e fotógrafas daqui de Itabuna, de Ilhéus, da região. Então, acho que essas 3 coisas eu não perdi. Chegar dizendo de onde eu estou vindo, e eu estou vindo de Itabuna, ter a inquietação de fazer a poesia chegar ao ouvido, aos corpos de estudantes, de outras pessoas, estar no palco, estar em cena, e dialogar com outras mulheres que também têm muito a me ensinar. Eu gosto de sentar para ouvir mulheres poetas, eu gosto de ler a poesia de mulheres que estão escrevendo para colocar minhas palavras em diálogo com elas. Maravilha. Nós estamos gravando essa conversa no contexto da presença de Dani aqui na programação de Céu em Si como performance e nas atividades formativas. Então, Dani, eu vou te pedir agora para contar um pouco como está sendo essa experiência, a programação direitinho para o pessoal ver. As imagens, elas contam um pouco dessa história depois dessa intervenção nossa. Mais algumas imagens vão mostrar para vocês também a oficina da escrita orgânica com as mulheres, outros materiais que vão complementando e ilustrando o que Dani está falando. Mas quero dizer para vocês, nesse momento aqui, a cidade pulsa poesia, pulsa a potência do feminino, uma voz poética, crítica, analítica e propulsor e proponente de um modelo de sociedade que faça um enfrentamento contundente das violências que se perpetuam do ponto de vista do racismo, da misoginia, da xenofobia e de todas essas chagas que continuam, perpetuam socialmente nos conduzindo a uma infinidade de violências. Então, Dani, como é que foi? De 20 a 22 de março, essa programação, e qual o seu sentimento a partir de tanto afeto e tanto acolhimento, porque você foi e continuará sendo abraçada por todos nós. Então, cheguei a Itabuna, cheguei à minha terra. O Céu em Si é um espetáculo que está circulando nacionalmente desde 2022. Então, nesses 3 anos, já tínhamos passado por cidades do Rio de Janeiro, do estado do Ceará, de Pernambuco, outras regiões da Bahia, e durante 3 anos havia uma expectativa minha e das pessoas daqui de Itabuna que a performance chegasse até aqui. Isso foi possível depois que a minha proposta foi aprovada no edital da Fundação Cultural da Bahia,
E finalmente, março de 2025, depois de 3 anos circulando por outros estados e outras cidades, eu cheguei à minha cidade. E eu, assim, estou ainda processando o que a gente viveu nesses 2 dias. No primeiro dia, nós tivemos 2 apresentações gratuitas aqui no Centro de Cultura, Adonias Filho, da performance Céu em Si, tanto para escolas, para a Associação de Pessoas Surdas de Itabuna, para o público geral. E eu me senti muito acolhida. Foi um momento muito emocionante, de muito reencontro e de ver a esperança, a sensibilidade, a fé na arte, na vida, pulsando no olhar das pessoas que são minhas conterrâneas daqui de Itabuna. E terminamos a circulação aqui em Itabuna com a oficina de escrita orgânica, que ela é direcionada primeiramente a mulheres e outras pessoas LGBTQIAPN+, mas a gente também abre vagas para pessoas que não se identificam nem como mulheres, nem como pessoas LGBTs, mas que estão a fim de soltar os seus versos, que é a oficina de escrita orgânica, que teve essa realização aqui no Centro de Cultura Adonias Filho também agora em março. E aí, Itabuna é a penúltima cidade desse projeto, a gente ainda vai chegar no final de março na cidade de Juazeiro, na Bahia. E é isso. Tem sido muito emocionante. Eu falo tem sido, porque eu ainda estou processando a experiência de voltar aqui a esse palco, a essa cidade. Que maravilha. E eu posso testemunhar. De fato, é uma circulação de afetos. Nós tivemos aqui, desde as escolas públicas, descortinar esse universo artístico para uma boa parte dessa juventude que nunca tinha vindo ao Centro de Cultura, mas nós tivemos também encontros dessas grandes referências aqui que ajudaram a formar todos nós. Então, na plateia tinha Aldo Bastos, tinha Valmir do Carmo, tinha Jafé Ornelas, tinha a nova geração, né, a turma que está chegando aí com os seus trabalhos. Como é que foi ser assistida por Aldo Bastos, por Valmir, por essa turma que já compõe o nosso imaginário e você soma-se a eles como uma referência agora também para essa nova geração? Eu acho que foi um elo, aquela coisa que eu falei da encruzilhada, porque eu começo observando essas pessoas, ainda estudante da escola pública aqui em Itabuna, estudante do CIOF, estudante do Colégio Estadual de Itabuna, eu começo observando a arte que essas pessoas produziram aqui em Itabuna nos anos 80, Valmir do Carmo, Yolanda Costa, são pessoas que estavam aqui me assistindo. Então, quando eu soube que essas pessoas estariam aqui no público, eu acho que lá no meu íntimo a responsabilidade aumentou, porque eu me senti devolvendo a essas pessoas o que eu aprendi observando a arte que essas pessoas sempre produziram e continuam produzindo aqui na nossa cidade. Então, assim, é por isso que eu disse que eu ainda estou processando a experiência de ter voltado a Itabuna nessa condição de apresentar um espetáculo que está em circulação nacional. Que maravilha. Dani, vamos falar então sobre Céu em Si, sobre a performance. É poética, é teatral, dialoga com novas tecnologias, tem uma simbologia muito forte, os objetos cênicos, eles são muito fortes. Conta um pouquinho sem dar o spoiler, porque ainda dá tempo assistir em Juazeiro, viu, minha gente? Então, quem não conseguiu ver aqui vai poder circular, viajar. Juazeiro é logo ali, dá uma chegadinha lá que vocês vão ter a oportunidade de sentir essa potência, esse discurso e da cena, da inteireza dessa mulher em cena. Porque eu disse a vocês, e é realmente fruto dessa conexão feita. Ela está inteira na palavra e no gesto. Então, o que é Céu em Si? Eu vou dar um grande spoiler aqui, que não é sobre a performance, não é da performance, mas é sobre a performance. Eu quero voltar a Itabuna e fazer pelo menos mais 2 sessões gratuitas, vamos batalhar aí essas parcerias. Quem sabe, né, no início do 2º semestre, eu quero voltar a Itabuna ainda neste ano e ampliar essa experiência que a gente teve aqui, mesmo fora de edital. Então esse é o grande spoiler que eu quero dar aqui no seu programa, né, em primeira mão, estou dizendo. E sobre a performance, ela é assim, ela é um encontro da poesia com a música e com o audiovisual. Eu trago para o palco, ela é uma performance de palco, porque eu quero provocar essa ida das pessoas ao teatro. Como você disse, alguns estudantes da rede estadual nunca tinham entrado aqui para assistir o espetáculo, então
A performance pode ser na escola, mas eu quero estimular a presença dessas pessoas num teatro, ter essa experiência. Então, é levar para o palco o encontro da poesia com a música e o audiovisual para falar das histórias de resistência de mulheres das mais variadas formas. Dentre as formas de resistência, o desafio de se manter viva numa sociedade que nos violenta todos os dias, das mais variadas formas. Então, os poemas falam disso, as músicas falam disso, as imagens que são projetadas no fundo do palco falam disso. Não posso dar spoiler, mas eu posso dizer que sempre quando a gente faz Céu em Si, tem um tempo para debater com a plateia depois, né? Tem um tempo da performance e um tempo da conversa. E nesse momento da conversa, várias mulheres têm relatado, né, casos de violências mínimas que têm sofrido no mundo do trabalho, na esfera doméstica, nos relacionamentos afetivos, e ao mesmo tempo o sentimento de gratidão dessas mulheres de se verem na performance que não foca só na violência. Na verdade, a performance fala como nós temos resistido a essas violências, nós mulheres, nos conectando para nos manter vivas, para o desafio de que a vida seja o nosso bem maior enquanto mulheres, enquanto uma grande coletividade. É por isso que a performance tem sido tão emocionante, por onde ela passa. Maravilha. E se a turma quiser acompanhar mais de perto o trabalho da Daniela nas redes sociais, como é que a gente acessa? Então, eu tenho um canal no YouTube, tenho um perfil que é bem ativo na rede social Instagram, e é só seguir lá, @DanielaGaldinoPoeta. Lá eu posto vídeos de poemas meus, as notícias dessa circulação de Céu em Si, as minhas participações em festas literárias. Então, @DanielaGaldinoPoeta. Maravilha. Gente, conversa boa, tempo passa rápido. Nós estamos chegando aqui aos últimos momentos dessa nossa entrevista com Daniela Galdino, falando da sua performance Céu em Si, em circulação nacional, passando por Itabuna e em primeira mão ela dizendo pra gente que no segundo semestre vai se esforçar para trazer novamente aqui 2 apresentações gratuitas, novos espaços formativos. Dani, uma questão que é urgente na sociedade é que nós consigamos desconstruir um certo discurso conservador dessa extrema-direita violenta e raivosa que quer se colocar, que é dizer que o feminismo é uma outra forma de autoritarismo, que a gente quer colocar um autoritarismo no lugar do outro. Qual é a necessidade de sermos todos feministas? Essa pergunta é ótima. E, assim, rapidamente, para quem está em casa ouvindo a gente, sejam as mulheres ou os homens, o que eu tenho a dizer é o seguinte: feminismo não é sinônimo de machismo, não é um machismo praticado por mulheres. É isso que a extrema-direita Quer fazer acreditar. É que existe o machismo. O machismo é um sistema autoritário que oprime historicamente as mulheres, inclusive ameaçando a vida dessas mulheres. O feminismo não é isso. O feminismo é a luta das mulheres para construir uma sociedade que não nos cause tanto medo pelo fato de sermos mulheres. Então, basicamente é isso. O machismo é um sistema autoritário que inferioriza a mulher, que diz que a mulher é menos capaz, que diz que a mulher não pode governar a sua vida, entrar no mundo de trabalho. É um sistema que diz que, já de início, somos incapazes, somos inferiores e precisamos nos submeter a esse sistema. O feminismo luta contra isso. E quando nós, mulheres, eu sou uma mulher feminista, lutamos para construir uma sociedade justa, nós estamos construindo uma sociedade que seja justa para a maioria da população, porque nós somos a maioria da população brasileira. Estamos falando das nossas mães, das nossas filhas, das nossas avós, companheiras e essa infinidade de mulheres que formam a sociedade brasileira. Então, ser feminista é lutar por um mundo mais justo, que não nos cause tanto medo pelo fato de sermos mulheres. Querida, muito obrigado. Quero agradecer aqui a Rafael, que está nos bastidores da gravação, a Dandara, que está fazendo a cobertura aqui também, e a todos vocês que estiveram na programação da performance Céu em Si, dos espaços formativos. Arte com comprometimento social e político, apresentando uma perspectiva de outro modelo de sociedade. Essa Daniela Galdino, inúmera, multifacetada, plural,
Esse é o Naquela Mesa Entrevistas, que você já sabe. Vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 pela TVI, em suas multiplataformas, e é sempre feito especialmente para você.